E aí, como é que você tá se sentindo hoje? Eu tô ótimo, pronto para mais uma aula? Hoje vamos falar de um tema que com certeza tá na sua cabeça, a chegada do ensino médio. Para alguns chega a dar um frio na barriga e para outros pode dar aquela sensação de e daí? Mas com certeza lá no fundo pelo menos rola uma curiosidade. E por que será que isso ainda acontece, né? De fato, é só uma mudança de série e ao mesmo tempo não tem só uma mudança de série, é muito mais do que isso. Bora falar sobre isso hoje? Eu sou o professor Xavier e vou te chamar para ajeitar essa coluna, respirar fundo e vir comigo. Na história da humanidade, sim, vamos longe. Vamos lá atrás para entender o porquê é tão legal a transição para o ensino médio. Como eu ia dizendo, na história da humanidade, em todos os povos do mundo, olha que interessante, em todos os povos do mundo existia algo como chamados de ritos de passagem. Digo, existia, mas eles existem ainda hoje, porém foram muito transformados, perderam a importância ou foram descaracterizados em sua função. Mas vou falar melhor disso mais para frente. Acontece que antigamente não existia essa diferenciação, infância, adolescência, vida adulta, terceira idade. Esses são nomes modernos que surgiram junto com a ciência e com concepções de sociedade muito recentes. E como era então? As fases da vida, essas fases sim existiam, mas não com esses nomes. E o que marcava a mudança de uma fase para outra eram os tais ritos de passagem. Os ritos de passagem eram acontecimentos muito importantes na vida das pessoas e aconteciam em cerimônias públicas ou secretas de cunho social, comunitário ou religioso. Podemos dar como exemplo ritos atuais. O batizado é um rito religioso que marca a entrada daquele indivíduo em algumas religiões. O casamento católico, por exemplo, que é o que mais conhecemos, da noiva entrando de vestido branco na igreja, é um ritual de passagem também da vida de solteira para a vida de casada. Outro rito que podemos falar são as festas de 15 anos ou festas de debutantes. Antigamente, as meninas das classes mais altas eram apresentadas à sociedade aos 15 anos em grandes festas, mostrando a todos que ela já estava pronta para se casar, portanto disponível para receber propostas de casamento. Hoje em dia ainda é muito comum essas festas acontecerem, porém sem esse significado, e ainda bem, né? Em outras sociedades ou tribos, os meninos passavam por outros ritos, como por exemplo a entrada na vida adulta. Um dos ritos mais comuns era que o menino devia caçar seu primeiro grande animal sozinho. E ao conseguir fazê-lo, era aceito entre os adultos da tribo como um homem e não mais como um menino. Reparem que os ritos de passagem, como o nome diz, eram e ainda são rituais, ou seja, acontecimentos que têm um propósito, que têm uma série de ações que sempre se repetem e que são muito importantes para aqueles que a vivenciam. No rito, velhas virtudes eram abandonadas e novas eram incorporadas. Por exemplo, se os meninos costumavam ajudar em tarefas mais simples e tinham mais tempo para brincar, ao passar pelo rito e se tornar um homem, esses hábitos eram abandonados e novas responsabilidades surgiam. Se as meninas até os 15 anos eram consideradas crianças, brincavam de boneca ou não podiam frequentar os bailes, aos 15 elas deixavam de brincar e se preparavam para o casamento, a maternidade, as tarefas da vida adulta de acordo com cada sociedade.
Porém, como eu disse, tirando as sociedades mais tradicionais ou grupos sociais mais ortodoxos, esses ritos perderam sua força e sua função, perdendo assim o seu valor simbólico, restando apenas a forma, como nos exemplos que eu já citei aqui. Hoje em dia, uma menina que sonha com uma festa de 15 anos não sonha porque poderá passar a frequentar os bailes da sociedade e estar disponível para casar e ter filhos. Mas sonha porque a festa em si é legal, divertida, etc. Mas então não temos mais rituais? Sim, mas diluídos no dia a dia com funções diferentes. O 24 também me liga. Vamos passar o blush porque ela tá meio abatida. Ai, meu Deus. Assim. Um ritual que todos vocês já devem saber que também é um rito de passagem é o trote de quando você entra numa universidade. Não o trote que faz mal, mas raspar o cabelo, pintar o rosto, pintar a camiseta. Esse é um gesto de passagem, de comemoração, de entrada na vida universitária. Tá, mas e a entrada no ensino médio? Ela é também um rito de passagem? O que vocês acham? Vamos pensar juntos e juntas. Ao terminar o Fundamental 2, as escolas fazem uma cerimônia de formatura ou de encerramento de ciclo, é ou não é? E por que elas fazem isso? Porque vocês ficaram 9 anos no ensino fundamental, contando com o Fundamental 1 e 2, e é uma etapa que se encerra. O ensino médio é uma nova etapa. O ensino médio é uma nova e a última etapa da educação de base. E não só muda a etapa, mas junto com isso, os jovens em geral vão para o primeiro ano do ensino médio com 15 anos, que é a entrada de fato na adolescência. Então, podemos dizer que essa cerimônia de formatura é um rito de passagem, é uma despedida da vida escolar de vocês para a entrada numa nova. Essa nova fase, além de ser mais intensa em relação aos estudos e conteúdo, é também uma fase de muitas vivências e descobertas pessoais. Alguém viu minha camisa turquesa? Ups, deixou aqui por engano. Se importa se eu usar? Ah, pode usar. Tá bom. Camisa turquesa, top e... meião listrado. Super gata. E é exatamente disso que se trata. Descobertas e o desconhecido. Toda nova fase é cheia de desconhecido. E por isso sentimos tanta ansiedade, expectativa e frio na barriga. Porque estamos começando algo novo. Assim como nos ritos de passagem que eu falei um pouco antes, haverá muitos desafios, muitas situações em que teremos que nos superar. E isso faz parte do nosso crescimento quando encarado de uma maneira saudável. Para muitos, o ensino médio é uma fase de transição entre a escola e a universidade. É o momento em que alunos e alunos tornam-se mais autônomos e espera-se com isso que eles sejam mais protagonistas de seu aprendizado. É um momento de grande ampliação da capacidade e necessidade de argumentação para que os estudantes possam elaborar e organizar suas novas ideias. E nessa fase isso é muito intenso, pois é no ensino médio que ampliamos nosso olhar crítico sobre o mundo em que vivemos. Vamos fazer uma brincadeira. Pega aí um papel e uma caneta, ou pode anotar no celular mesmo, mas escreva quais são os ritos de passagem que você já vivenciou na sua vida. Não necessariamente precisam ser os rituais, como o que vimos aqui, mas momentos em que você sente que a sua vida mudou, que você cresceu, que amadureceu. Escreve o que mudou em você. Mudaram seus gostos? Algum sentimento mudou? Mudou algum sonho? Ou alguma percepção de alguma situação? Você passou a ter novas responsabilidades? Reflita sobre isso. Não precisa ser agora. Faça isso ao final do vídeo.
porque essa tarefa precisa de muita reflexão, mas não deixe de fazer. É importante percebermos que transformações e mudanças são parte de nossa vida e já passamos por isso diversas vezes. E saber disso e lembrar desses momentos é o que nos dá força para os próximos. Porque os jovens das tribos passam por rituais de força e coragem, como, por exemplo, caçar um grande animal selvagem sozinhos? Porque é uma situação de muito medo, mas ao vencê-la, eles se dão conta da força que têm. E em situações futuras que sejam difíceis, eles se recordam daquele momento e se recordam da sua força, o que os ajuda a enfrentar os problemas e os desafios que surgem. Por isso, quero que vocês se lembrem desses momentos em que foram fortes, em que passaram por mudanças e perceberam que vocês são capazes de fazer isso. E aproveitem cada fase, porque cada fase passa muito rápido. São os 3 anos finais da vida escolar e que antecedem uma outra escolha e um outro rito de passagem muito importante. A entrada para a vida universitária e o início de uma profissão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a aula de hoje tenha gerado bastante reflexão. Até a próxima e a gente se vê.